Gente, vocês podem copiar, não sei se vocês, como que vocês fazem, se vocês copiam, se vocês chamam um caderno, algo do tipo, vocês podem copiar junto comigo, tá? É, tá. Tá. Vamos lá, gente. Introduzindo a matéria aqui, quando a gente pensa em projetista, a primeira coisa que vem em nossa cabeça são protozoários, mas dentro desse reino que a gente já está vendo aqui, os eucariotos, nós já está dentro de eucária, protistas já são eucariotos, nós temos as algas também, né? E os protozoários. Algas também tá dentro do reino proctista. E o que diferencia um do outro? Eu anotei aqui com vocês, ó. Algas, elas são autotróficas, elas podem ser ou pluricelulares e elas não têm tecidos. Já protozoários, eles não são autotróficos, eles são heterotróficos. E eles são exclusivamente unicelulares. Eles são organismos de vida livre e ou podem ser parasitas. Eles podem ter vida livre ou podem ser parasitas. E uma coisa aqui que eu tenho que comentar com vocês aqui, ó, eu vou fazer um desenho, quero ver que vocês entendam. E depois eu vou escrever. Alguém lembra como funciona? Deixa eu dividir a tela aqui.
com o Discord para eu conseguir ver o chat. Tá. Alguém lembra como que funcionava a teoria da endossimbiose? A padrãozona lá, do começo? Enquanto isso, eu vou desenhando. Podem descrever aí, gente. Ninguém? Tá. Vou explicar então, gente. Ó. Calma aí. Então, vou explicar aqui para vocês. Ó, gente, vamos lá. Esse primeiro desenho que eu fiz aqui, ela representa a endossimbiose primária. Nós temos aqui, ó, um organismo heterotrófico, eucarioto, como é? Ó, botar aqui, ó. Eucarioto heterotrófico. É esse carinha aqui, hein? Esse carinha aqui. Quando ele fagocita aqui uma cianobactéria, esse aqui é uma cianobactéria. Quando ele fagocita uma cianobactéria e vai formar uma alga verde, que eu botei aqui, ó. Essa aqui representa a endossimbiose primária. Vamos escrever aqui, ó. Eucarioto heterotrófico fagocita cianobactéria. E ela forma alga verde. Botando uma setinha aqui, ó. Alga verde. E aqui, ó, na secundária, já vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou escrever primeiro. Alga verde. Fagocita. Não, calma aí. Alga verde, calma aí. É fagocitose de alga verde forma euglenoide. Vamos lá, vou botar isso aqui para vocês aqui embaixo agora. Vamos lá. Aí, gente, enfim. Pois aí a gente vai ter a endossimbiose secundária. A gente também vai ter aqui um heterotrófico, um eucarioto heterotrófico, fagocitando agora uma alga verde.
que eu vou representar aqui de amarelinho. Fagocitando aqui uma alga verde. Quando ela fagocita uma alga verde... Caramba, calma aí. Ela forma a euglena. Ou euglenoide, botar euglenoide. Aqui, ó, nós temos a secundária. E aqui nós temos a primária. Gente, vocês não lembram, realmente não lembro qual que é teoria da endossimbiose lá no começo lá no começo da matéria, gente. Vocês não lembram, não? Então, como que é? Como é que funciona? Lá no começo da matéria. Isso daí, tem a ver com isso daí. Tem a ver com isso daí. Aham. Tem a ver com isso daí mesmo. Alguém consegue desenvolver melhor? Então, é aquela parada que a gente tinha lá a fagocitose, né, é exatamente o que a Bel falou, que é mitocôndrias e cloroplastas eram bactérias e tal, por ser material genético isso daí, exatamente. E teve a absorção, a fagocitose delas. Deixa eu ver aqui. Alguém mandou alguma pergunta em cima? Deixa eu ver essa pergunta. Hum. Calma aí, gente, rapidinho aqui. Rapidinho, já volto. Calma aí. Oi, gente, voltei. O que é isso? Pesquisa tá rolando a transmissão. Enfim, continuando, gente. Ah, tá. Continuando. A teoria da simbiose, gente, como a Bel falou, a gente tinha ali a fagocitose da mitocôndria ou do cloroplasto, que já eram organismos ali de vida livre, independente, que tinham DNA próprio, ribossomo e tal. E, por exemplo, a fagocitose do cloroplasto formava a nossa célula que a gente conhece hoje, célula eucariótica heterotrófica. Enquanto quando tinha a fagocitose do cloroplasto, formava o eucariótico, o quê? Autotrófico. Mas enfim, continuando. Deixa eu escrever aqui comigo.
Vamos falar agora de algas pluricelulares. Aí já vai falar também de algas unicelulares, tá, gente? Mas vou começar aqui primeiro falando de algas. Nós vamos falar de 3. As. Deixa eu diminuir a letra, porque isso aqui não vai ficar bom, não. Clorófita. Faófita e rodófita. Gente, isso aqui é rodapé, tá? Nota de rodapé. A mais importante aqui para vocês é a primeira e a segunda. Mas enfim, vamos lá. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. Vamos lá. Aqui são aqui a gente conhece de algas verdes. Aqui são as algas pardas. E aqui as algas vermelhas. Isso. E uma característica delas aqui, ó, que elas são ricas, as algas verdes elas são ricas em um pigmento, o quê? Qual pigmento? Cloroplástico. Cloroplasto não, gente. Também confundi aqui. Clorofila. Cloroplasto não é pigmento. Clorofila. Viajei. Clorofila. Ah, vamos lá. Eles podem ser unicelulares. Lembrando, podem. Unicelulares. E também, ó, podem formar líquens. Alguém lá se lembra o que eles são líquens? É uma relação de simbiose. A gente não viu isso ainda em ecologia, mas, mas assim, alguém sabe? É uma relação de mutualismo. Alguém já viu isso? Não. Tá, vamos lá. As algas pardas, elas são ricas em dois pigmentos aqui, ó. Xantina e também clorofila. Ó. É isso daí, Nana, tá certo, exatamente, esse daí, tá correto. Também, ó, reserva de laminarina. Gente, isso aqui não é importante, tá? É só nota de rodapé. Laminarina. Se aparecer isso pra vocês, vai aparecer no... Que é muito difícil já, vai aparecer no anunciado. E possui em sua parede celular o alginata. Parede celular.
Também. Enche linguiça isso daqui. Vamos lá. Aqui, ó. Já as rodófitas, elas são ricas em também dois pigmentos. Picoeritina. Lembra, existe uma coisa chamada, o que que tem? Eritrócito. Vocês lembram o que que é eritrócito? Eritrócito, vocês lembram o que que é? Sim. E elas são ricas em que, um pigmento que dá a cor vermelha, certo? Então, ó, aqui, ó, eritrócito. Tenta lembrar disso, ó. Por isso que ela é alga vermelha. E também, ó, elas também são ricas em clorofila. E aqui, ó, fonte de H. Também nota de rodapé. Isso aqui nem teria necessidade de colocar aqui, mas enfim. Gente, para a gente poder continuar, a gente vai ter que entender três tipos diferentes de ciclos de vida. Ó. Vou botar aqui, ó. Ciclos de vida. Nós temos o ciclo haplobionte, aplonte, nós temos o ciclo haplobionte, diplonte, e nós temos o ciclo diplobionte. Eu vou desenvolver cada ciclo aqui com vocês, tá, gente? Calma aí, deixa eu pegar mais espaço aqui. Vamos lá. Vou dizer aqui com vocês. A gente vai ter aqui, ó, uma célula madura N. O que é N, gente? O que é N aqui? Que eu tô botando aqui pra vocês. Isso daí. Ignora a minha obra artística aqui, tá, gente? Isso aqui é um zigoto. 2N.
Então vamos lá, gente. No primeiro esquema aqui, ó, eu mostrei para vocês aqui, ó, que tem um ciclo aqui que funciona através de uma reprodução sexuada e outra através de um ciclo de reprodução o quê? Assexuada. A gente vai ter inicialmente aqui uma célula madura N, que eu botei aqui, ó, o número de cromossomos N. Ela vai aqui, ó, fazer uma fecundação. Isso aqui que eu botei aqui para vocês, ó, é uma fecundação. Formando um zigoto, o quê? Quando a gente junta aqui, ó, N e N, forma um zigoto aqui 2N, que depois vai formar isso, diploide. Vai sofrer meiose e formar aqui, ó, novas células maduras, certo? Isso aqui é o ciclo sexuado. Na assexuada, já é diferente. Ai, caraca, minha perna ficou dormente. Nas assexuada, a gente vai ter aqui, ó, sucessivas mitoses. A gente vai ter aqui sucessivas mitoses e vai ter a liberação de zoósporos, certo? Que também aqui são N, certo? É basicamente isso. Agora, eu acho que é mais fácil explicar a diferença entre esses dois aqui, ó. Se eu fizer o segundo, mas resumidamente aqui, ó. A gente vai ver aqui, ó, é um ser vivo haplonte. Isso aqui é o que, ó? Indica haploide. Ele, um ser vivo ele só pode ser aqui, ó, haploide. A gente só tem, ó, esse cara aqui sendo haploide, certo? A gente não tem nenhuma outra fase de vida que seja diploide, certo? A gente tem uma única fase haploide. Agora eu vou fazer aqui ó, o segundo. A gente vai ter aqui, ó. Vamos fazer aqui o segundo. A gente vai ter aqui, ó. Zigoto 2N. Aqui embaixo. Foi. Oxi, sumiu. E aqui, gente, ó, a gente vai ter um único ser vivo, ó, uma única fase de vida, e ele é sempre diploide aqui, ó. A gente tem um adulto aqui, 2N, um jovem 2N. Ele vai fazer aqui, ó, a fecundação, um zigoto 2N. Ele não vai ter uma meiose, no caso aqui não tem meiose, certo? Não tem uma meiose daqui para cá. Se tivesse uma meiose, ia formar um organismo N, certo? Então o que acontece? A gente tem um organismo aqui que ele é sempre diploide, certo? Enquanto aqui a gente tem um organismo que é sempre haploide. Agora vamos para o diplobionte. Diplobionte, a gente vai ver aqui, ó. Vamos lá. Enquanto aqui a gente tem uma fase, vamos lá. Enquanto aqui a gente tem aqui, ó. Vê se vocês conseguem entender o que eu vou dizer aqui, ó. E tem aqui, ó. Um ser
vivo, 2N. Aqui a gente tem, ó, um ser vivo, 1N. N só, né? N. Já aqui, ó, a gente tem aqui, ó, dois seres vivos. O que eu quero dizer com isso é que são duas fases, são dois tipos de fase de vida, né? Que ele pode ser N ou 2N. A gente vê isso muito nas plantas, como o gametófito, esporófito. Vocês vão ver isso em reino plantae. Mas eu vou botar o esquema aqui porque vocês vão entender. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Não liga pro meu desenho feio não, tá, gente? É só para esquematizar mesmo para vocês entenderem. Eles têm aqui um adulto, esporófito, 2N. Ficou muito grande esse desenho. Melhor. E tem uma coisa aqui chamada esporangios. Isso aqui, ó, são esporangios. Gente, eu não vou me aprofundar nisso, que isso aqui vocês vão ver melhor quando vocês chegarem em reino plantae. Meiose. E esses esporangios vão formar os esporos. Só o que acontece? Botei aqui, ó, esporos. E como sofreu meiose, que é o que? Reducional, ele vai ser o que? N. Então daqui, ó, de 2N para N, a gente formou os esporos N. Só que o que acontece? Aqui pode acontecer duas coisas. Pode acontecer uma reprodução sexuada ou assexuada. Então botei aqui, ó, sexuada ou Calma aí. Assexuada. Na sexuada, gente, a gente vai formar o gametófito. N. E na assexuada, a gente vai ter aqui um adulto. Também N. E aqui, vai acontecer uma coisa aqui, ó. Tá? Mitose. Eles vão formar, ambos aqui vão formar gametas. Lembrando, mitose, gente, ela não é reducional, ela é equacional. Então vai formar o quê? Gametas N. Esses gametas vão formar o quê? Zigotos. Lembrando que aqui é uma fecundação, ó. Vai formar o quê? Um zigoto. Como foi uma fecundação, forma um zigoto 2N. E daqui para cá vai ocorrer mitoses. Como é mitose, ela é equacional, vai formar 2N. E por que diplobionte? Porque ela tem duas fases, dois seres vivos que têm diferentes ploidias. Aqui, ó, um adulto esporófito 2N. E aqui, ó, também tem a fase haploide, tem a fase diploide, tem a fase diploide. São dois seres vivos, entendeu? Pode ser
Tem outros nomes, eu acho que é não tenho certeza, eu acho que é diplobionte, ciclo de vida, deixa eu ver se é diplobionte, deixa eu ver se é isso mesmo. É outro tipo de nome, tem o ciclo haplodiplobionte, que aí explica, né? Tem o ciclo haploide, o ciclo diploide, entendeu? É um tipo de ciclo de vida que ocorre em duas fases de vida distintas. Uma diploide, 2N, que é no caso aqui é o esporófito, e a fase de vida haploide, que no caso aqui ó, o gametófito, aqui ó, N. Entendeu? Pode ser haplodiplobionte, tá, gente? Vou botar até aqui, ó. Ali na seta que sai do adulto 2N seria o quê? Esse aqui? Então, ele tá formando gametas. Também é mitose. Porque L é N formando N, né? Beleza. Vamos lá. Agora a gente pode seguir para as algas unicelulares. Algas unicelulares. Aqui, gente, são só duas, tá? As dinoflageladas e, que a gente já falou lá, ó, as euglenas. Vamos lá, características. Tem reserva de amido e óleos. Aham. Celulose em placas. Tem placas de celulose, né? Podem fazer mutualismo com corais, que a gente chama isso daqui, ó, de zoochantelas. Tem muita questão, gente, sobre isso aqui, envolvendo aquecimento global, sobre o embranquecimento dos corais. Quando a gente tem uma elevação da temperatura do oceano, a gente acaba matando essas algas dinoflageladas, que elas são sensíveis à variação térmica do oceano. E quando a gente mata essas dinoflageladas, a gente impede que esse mutualismo continue ocorrendo, né? Então os corais acabam perdendo sua cor. Porque quem dá a cor aos corais são essas algas, entendeu? E por último aqui, a maré vermelha, que vocês vão ver impactos ambientais. Elas são responsáveis pela maré vermelha, que é uma proliferação exacerbada desse tipo de alga. Agora, euglenas são mixotróficas. Alguém sabe o que é mixotrófica? Não tem parede celular, sem parede celular e possuem estigma e cloroplasto. Foi.
Acabamos com algas, agora a gente vai ver protozoários. Aqui já tem mais casos, né? Tem a flagellata também. Flagellata. Os nomes, eles são meio... Já falam um pouquinho, né? Celiófora. Tem risópoda e esporozoários. São esses carinhas aqui. Vamos lá, flagellata. O nome já fala, ó, eles têm flagelos. E os flagelos permitem o quê? Locomoção. Tô dando só as características principais, tá, gente? Aqui, ó. Cílios. Também permitindo o quê? Locomoção. E aqui, eles fazem isso através de batimentos ciliares. Batimentos ciliares. E os batimentos ciliares têm outra função, gente. Eles levam, vou botar junto aqui, ó. Eles levam alimento ao citostoma. Eu vou desenhar para vocês aqui, para vocês entenderem o que é isso daqui. Mas calma aí, ó. Pseudópodes. Vocês lembram o que é pseudópode, gente? É meio isso, é a movimentação ali do citoesqueleto, né? A mudança de forma do citoesqueleto pelos filamentos de actina, né? Que permite a movimentação a locomoção. Captura de alimento por fagocitose. Sem estrutura locomotiva. Esse aqui é o único que não tem estrutura locomotiva, por usuários. Então, complexo apical. Para penetrar. Como eles não têm uma estrutura locomotiva, eles precisam de alguém para locomover ele, certo? Então, ó, célula hospedeira. Que chama aqui, ó, de célula hospedeira. E ele, para chegar nessas células hospedeiras, eles possuem um complexo apical. Vou desenhar para vocês cada um aqui, ó. Vamos lá. Flagellata. Vamos lá. Calma aí, gente. Meu desenho ficou ruim. Isso aqui, gente, é o flagelo.
flagela. Quero ver se já. Qual é a estrutura. Qual é a organela responsável pela produção do flagelo e dos cílios? Dos cílios e do flagelo. Qual é, gente? Solo tulipa? Tulipa tá certo, gente. Só, ó, gente, quero que vocês podem participar mais, né? Só o Tulipa que respondeu, né? Lembrando, o centrilo, gente, eles também têm aquela função na separação do material genético na divisão celular, né? E essa outra função dele é a formação de cílios e flagelos. Uhum. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Agora eu vou desenhar para vocês aqui o ciliófora. Deixa eu ver qual foi a coisa. Ah, foi essa aqui. Eu acho que a máquina tá acabando a bateria. Ah, tá. Aqui. Ele tem uma estruturazinha. Isso aqui não é uma flor, gente. Já vou falar para vocês o que, que é isso. Aqui são os cílios, gente. E esse carinha aqui é o vacúolo contrátil, que tem aquela função de quê? Qual é a função do vacúolo contrátil? Isso daí, regulação osmótica, né? Tem essa função de regulação osmótica. Agora, vamos desenhar aqui risópoda, from design. Isso aqui, eu tô representando aqui a amoeba. Esqueci de botar aqui, esse carinha aqui, ó, é o Paramecium. Beleza? Vou botar alguns exemplares aqui, ó, aqui. Eu posso botar o Leishmania. Deixa eu pensar outro. Pode ser o Giardia. Ou um mais que você já deve conhecer, o Tripá. Tô botando só o gênero, tá, gente? Tripanotoma. A moeba. E aqui esse negócio, essas setinhas que eu botei aqui pra vocês, ó.
representa a movimentação, né, dos pseudópodos. Pseudópolis. E o esporozoário. Ih, como é que ficou feio pra caramba isso daqui. Isso aqui é a Ráptria. Vou botar algum nome de exemplares aqui, ó. Toxoplasma. SP. Plasmodium. SP. Isso daqui, gente, ó, é o anel apical, que é quem permite a entrada dele na célula hospedeira, que é a penetração na célula hospedeira. Já que ele não tem nenhuma estrutura locomotiva, ele precisa de alguém para a locomoção dele, certo? E quem faz esse papel de penetração é o anel apical. Então, continuando, agora nós vamos entrar em protozooses. Vamos começar aqui, ó. Malária. Doença de Chagas. Eu vou lá pro quadrinho com vocês que eu tenho, né? Se eu precisar especificar algum deles, eu volto para cá. Leishmaniose. Vocês estão com o quadro aí baixado de vocês para acompanhar comigo? Leishmaniose. Tá. Pode ser tegumentar ou visceral. Quatro. Amebíase. Equitoxoplasmose. Tá, eu vou abrir aqui então com vocês a planilha. Cadê aqui, ó? Protozoários, vamos lá. Aqui, ó, malária, chagas, leishmaniose, toxoplasmose e amebíase. Na malária, nossa agente etiológica aqui, ó, Plasmodium SP, aqui tá SPP, né? SP. Do gênero SP, malária, Plasmodium. Chagas, o Trypanosoma cruzi, o agente etiológico. Leishmaniose, nós temos o Leishmania brasiliensis e o Leishmania donovari. O que muda é que um é um tegumentar e o outro é o visceral. Tegumentar aqui, ó, se não me engano, é o brasiliensis, só vou confirmar, gente. Eu acho que é o brasiliensis e o visceral donovari. Deixa eu ver. Leishmania brasiliensis, doença. Leishmania brasiliensis é o tegumentar, donovari é o visceral, gente. É isso mesmo. Se vocês quiserem anotar a diferença. Mas vocês podem botar. Leishmaniose, vocês podem botar Leishmania SP. Mas se ele especificar Leishmania brasiliensis ou Leishmania não, tegumentar visceral, tegumentar brasiliensis, visceral donovari. Enfim, toxoplasmose. Toxoplasma grande, com 2 I aqui no final. Amebíase, entamoeba histólica. É o nome mais difícil aqui. Esses carinha aqui, ó, são os agentes etiológicos. Todos são protozoários. Enfim. Agora, com relação à transmissão. Malária, através da picada do mosquito fêmea Anopheles. Só botando o negócio aqui, gente, vocês podem notar. Plasmodium, ele tem
com relação à malária é do gênero Plasmodium. Mas a gente tem aí três espécies. O Plasmodium falciparum. Deixa eu ver se eu botei aqui em especificação. Não. Eu vou botar aqui, ó. Vocês podem anotar aí, ó. Temos falciparum. Nós temos o vivax e nós temos a malária. São esses três carinhas aqui. Enfim, a transmissão é através da picada do mosquito fêmea Anopheles. E lembrando, como qualquer outra doença transmitida por inseto, nós podemos como se defender na profilaxia, usando o quê? Mosquiteiros, repelentes mosquiteiros e repelentes. E em caso de infecção, ali nós podemos usar o quê? Medicamentos, no caso. Aqui, ó. Alguns com o nome. Sintomas: febre, náuseas, vômitos, dor muscular e cansaço. Agora, chagas. Transmissão através das fezes do barbeiro, que tem o nome Triatoma infestans. O nome do barbeiro é Triatoma. Vou botar aqui, ó. Eu botei aqui, ó, Leishmaniose segmentar brasiliensis e visceral do Novari. Eu vou botar aqui o nome, ó. Se ele perguntar, o nome da espécie do barbeiro é Triatoma infestans. Esse aqui, ó. Enfim. Transmissão a fezes do barbeiro pode também ocorrer por transfusão sanguínea e congênita. Profilaxia, controle do barbeiro, né? E consequências, sintomas é hipertrofia cardíaca e insuficiência cardíaca, porque esse protozoário ele faz um ciclo que ele chega até ao coração, né? Enfim. Continuidade. Leishmaniose. Picada no mosquito palha, da fêmea do mosquito palha. Transfusão sanguínea e congênita. Também, como qualquer doença transmitida por inseto, mosquiteiro repelente, eutanásia do condoente. Por quê? Porque a leishmaniose, ela infecta também os nossos cães, né? Ela também está presente nos nossos cães. E, enfim, a gente, para se prevenir, a gente vai ter a eutanásia do cão doente. Certo? Continuidade. Aqui, ó. Especifiquei aqui. Leishmaniose segmentar e visceral, cadeia genesiológico. E, vamos lá, a toxoplasmose. Transmissão através de carne mal cozida, fezes dos gatos e transmissão congênita. Como se prevenir? Cozinhar bem a carne, evitar contato com fezes de gatos e higiene pessoal, né? Hospedeiro intermediário são os humanos e hospedeiro definitivo são os gatos. Outro, amebíase, entamoeba tônica, transmissão, ingestão de água ou alimentos contaminados com os cistos, né? E como se prevenir, higiene pessoal e saneamento básico. Certo? A amebíase é mais difícil de aparecer, as mais prováveis de aparecer em prova são chagas e malária. Em terceira opção aqui, ó, leishmaniose é uma que de vez em quando aparece. Mas as mais frequentes é chagas e malária. Mais exclusivamente aqui dando mais atenção em chagas. Lembrando que a chagas ela acontece muito em casas de pau a pique, sabe? Porque é onde os barbeiros ficam, entendeu? Aquelas casas de pessoal bem pobre e tal, elas ficam nessa casa de pau a pique. Também pode ser transmitida, gente, esqueci, ó, em transplante de órgãos, esqueci de falar isso. Se tiver algum órgão infectado, pode ocorrer dessa forma. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa. Eu acho que não, gente. Eu acho que nessa parte de protozoários é bem tranquila. Deixa eu ver se vocês tiveram alguma dúvida. Vocês tiveram alguma dúvida, gente?
Não? Beleza? Gente, certeza, ninguém tem nenhuma dúvida. Vocês podem perguntar, gente. Qualquer coisa vocês podem perguntar em relação à matéria de aula de hoje. Alguma dúvida? Tá. Então, gente, é o seguinte. Eu acho que eu falei, não sei se foi com a Bel, com a Lindinha. Falei com o Pedro também. Eu tenho passado por muitas coisas na minha vida pessoal e, enfim, eu acho que eu não vou conseguir continuar no próximo mês com vocês. Mas eu falei que eu vou. Eu falei com eles que eu posso continuar, garantir pelo menos até mais 2 semanas para eles conseguirem se organizar e colocar alguém no meu lugar. É porque realmente está acontecendo muita coisa na minha vida pessoal, eu não vou conseguir dar continuidade, né, com vocês, né? É por isso, inclusive, eu não pude, não estava muito bem de cabeça para poder aparecer na aula passada e tal, e isso já não vem da semana passada e adiante. Enfim, algumas vezes aqui na aula vocês poderiam ver que eu não estava muito animado para dar aula, né? Frente lá nas primeiras aulas que eu dei. Mas enfim, se mas eu vou garantir para vocês aí que alguma aula para você até eles conseguirem encontrar alguém, né, para me substituir. Mas eu acho, não sei se foi com a Bel ou com aquele dia que eu falei com o Pedro, particularmente Pedro é meu amigo pessoal e tal, ele sabe o que tá acontecendo, enfim. Mas até eles conseguirem colocar alguém no meu lugar, eu vou estar conseguindo manter com vocês. Mas o cronograma vai seguir o mesmo. Eu vou mandar o cronograma. O Pedro tem um cronograma, né? Vou mandar para ele. Eu acho que está na minha conversa com o Pedro, pro professor que surgiu no meu lugar. E, enfim, com certeza vocês vão ter alguém aí que vai conseguir ajudar vocês. E no futuro, se eu conseguir, né, eu voltar e tal, dar alguma aula ou outra, seja substituindo o Pedro ou esse outro professor, com certeza vou estar aqui. Mas, enfim, gente, ó, é, façam questões, tanto discursiva quanto objetiva. Lembrando, não sei qual é o objetivo de vocês pessoal, mas tenham disciplina com estudo, assim como eu, né? Se vocês são estudantes também. Eu também já estou há 4 anos. Uma coisa que eu aprendi é que a única coisa que vai levar vocês à aprovação é a disciplina, gente. E também estratégia no estudo de vocês. Então, assim, foquem, façam bastante questões, tirem suas dúvidas. O erro, gente, é o maior aliado de vocês. Não tenham medo de errar. É o erro que vai direcionar vocês para onde vocês têm que direcionar o estudo de vocês. Se é perguntar sobre Nana, se é perguntar sobre mixotrófica, exotrófica ou mixotrófica que você quis dizer? Exotrófica. Nunca ouvi falar, será que deve ser algum sinônimo? Deixa eu ver. Será que é sinônimo de mixotrófico? Onde você viu isso, Nana? Onde é que você viu isso? Porque mixotrófico, gente, eu perguntei, né, para vocês. Mixotróficos são até esqueci de completar, são os organismos que conseguem fazer tanto assumir o papel de heterotrófico quanto autotrófico. Ele tem os dois meios de nutrição. Aí ele é mixotrófico. Mixo pensa em misto. Tá, mas qual foi a referência que você viu isso? Pra ver se eu acho aqui. Tem referência bibliográfica? Come, comer, quer papar? Quer? Deixa eu acabar, tá? Euglenas. Deixa eu ver. É mix. Ah, foi mal. Parece exo, né?
Foi mal, gente. Aqui é micto. Esqueci, ó. Aqui, ó, não é exo, não. Desculpa. É porque realmente eu escrevo rápido, então pode parecer que tá escrito errado, né? Mas não é isso. Ó, é mixotrófica. É hétero mais alto. Ou seja, ela pode captar ou produzir alimento. Certo? Então é isso, gente.